15 horas e 13 minutos, a gente vem com a informação ao vivo que o presidente Joe Biden desiste da candidatura à reeleição a presidente dos Estados Unidos. O presidente estava sendo pressionado a abandonar a corrida eleitoral desde o fim de junho. Breaking news right now. President Biden has decided to step out of the race for the White House. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é Biden fora da disputa pela Casa Branca. Como a nova reviravolta na eleição dos Estados Unidos muda a disputa presidencial. Meu convidado é Maurício Moura, doutor em Economia e Gestão Política e professor na Universidade George Washington, nos Estados Unidos. Segunda-feira, 22 de julho. Maurício, desde o debate entre Trump e o Biden, a coisa descarrilou. Tudo passou a desmoronar e o Biden entrou na berlinda. O que aconteceu nas últimas horas para ele tomar essa decisão neste domingo, em que a gente grava? E quais foram os momentos importantes, nevrálgicos, para que ele fosse pressionado a desistir de concorrer à Casa Branca? Bom, a minha visão aqui de Washington é que ele sofreu pressão de 4 vertentes muito fortes, né? Começar pela mais relevante, na minha opinião, que é a política. Foi interessante ver que o mesmo argumento que foi usado em 2020 para o Biden ser candidato, que, por exemplo, ter o Bernie Sanders na chapa presidencial ia prejudicar as eleições embaixo ali de Senado, de governo, de Câmara, foi o argumento que estava sendo usado aqui em Washington para o Biden desistir, que o problema do Biden candidato ia muito além da Casa Branca, ele ia prejudicar as campanhas de Senado, de governador, enfim, cada um estava olhando a sua própria reeleição ou a eleição do seu grupo político. Isso porque os doadores começaram a dizer que não iam doar para os candidatos para outros cargos, né? Não, exatamente. Aí a segunda pressão foi financeira. Justamente ele foi vendo os doadores publicamente irem dizendo que iam restringir ou que iam parar de doar. Isso foi muito forte. Bilionários, doadores do partido, disseram que vão congelar, não vão mais repassar 90 bilhões de dólares que eles já tinham prometido para a campanha. Eles só vão liberar esse dinheiro quando Biden desistir de ser o candidato. E aí, depois que o ator George Clooney escreveu um artigo no jornal The New York Times, disse que era um amigo antigo do Biden, mas só que encontrou ele há 2 semanas e disse que simplesmente não reconheceu o presidente, Hollywood também acendeu o sinal vermelho. Grandes nomes doadores lá também já cogitam não repassar mais dinheiro enquanto Biden for o candidato. Teve a pressão das pesquisas, né? Porque algumas pesquisas mostraram que o Trump abriu e essa pressão aumentou com o atentado do Trump. Ele abriu numericamente, né? Mas aumentou a diferença. Então começou a ver que não havia uma janela do Biden recuperar e ganhar a eleição. Nancy Pelosi foi líder do partido por muito tempo. Aos 84 anos, concorre à reeleição para a Câmara. Mas essa semana foi mostrar para o presidente Joe Biden as pesquisas que indicam que ele não pode mais derrotar Donald Trump. Uma pesquisa feita a pedido do Partido Democrata segunda e terça-feira dessa semana, ou seja, depois do atentado contra Donald Trump, mostra o republicano 7 pontos na frente na corrida geral. Mas não são esses números que realmente importam. Aqui a disputa é por estado. E são 6 os estados indecisos, que ora votam no Partido Republicano e ora no Democrata. Na pesquisa, em todos, Biden perde para Donald Trump. E tem uma coisa muito particular do Partido Democrata, que a gente não vê nos republicanos, que foi uma pressão da própria imprensa, né? Lembrando que quem consome imprensa tradicional nos Estados Unidos são os democratas. Então o Biden sofreu uma pressão muito grande. Aí eu acho que a decisão estava tomada já antes dele se refugiar lá em Delaware, que ele teve Covid, e eu acho que eles esperaram passar a convenção republicana, porque seria muito melhor para o Partido Democrata dar essa notícia depois da convenção republicana. A história de como se deu a decisão dele é muito interessante. O New York Times reconstruiu esses momentos, ou reconstituiu esses momentos. E aí o jornal diz o seguinte, que no sábado, à tarde, o Biden chama 2 dos seus principais conselheiros para ir até a casa de praia onde ele está se recuperando da Covid. E ali ele comunica que estava tendendo a renunciar. Eles conversam ali, discutem qual seria a melhor forma de fazer e resolvem fazer a carta de renúncia. Só que o Biden foi dormir ainda sem 100% de dúvida, ainda indeciso em relação à decisão dele. No domingo, essa dúvida
se desfez e ele faz 3 ligações. Ele telefona para Kamala Harris e comunica a decisão dele. Ele telefona para o chefe de gabinete dele na Casa Branca e também comunica, e telefona para a coordenadora da campanha dele. E muito pouca gente soube da decisão até 1 minuto antes dele postar nas redes sociais. A grande parte das pessoas que trabalhavam com ele, que trabalham com ele, ainda ficou sabendo que ele havia desistido. Agora, no sábado, o Trump fez um comício e chegou a perguntar para os apoiadores dele quem eles preferiam enfrentar, se Biden ou se Kamala. A resposta foi Biden. Então, o que muda para Trump a essa altura do campeonato? Porque a gente está vendo uma eleição, um processo eleitoral de muitas reviravoltas, né? Bom, primeiro queria dizer que quando eu estive na convenção lá em Milwaukee, os republicanos, a maioria dos republicanos que eu conversei e os discursos que eu ouvi, já estavam incorporando a grande possibilidade da Kamala ser a candidata, não o Biden. Tanto é que o Trump citou o Biden uma vez só no discurso de 1h30, né? If you took the 10 worst presidents in the history of the United States, think of it, the 10 worst, added them up, they will not have done the damage that Biden has done. Only going to use the term once. Biden. I'm not going to use the name anymore, just one time. Já tinha uma coisa meio estabelecida que haveria uma troca, tá? Eu acho que o que muda, e é uma mudança essencial de narrativa eleitoral, é que a campanha do Trump, inclusive eu conversei com gente da campanha dele, obviamente se preparou para enfrentar o Biden, e ela tinha 2 vertentes de argumentação. Um era o governo ruim do Biden, e a outra, que era muito importante, obviamente que ganhou grande ressonância depois do debate, era da idade do Biden, da capacidade cognitiva dele de ser candidato, de ser presidente. Eu acho que, saindo o Biden, eu acho que a coisa muda muito do ponto de vista de narrativa. Você que entende, né, Natuza? Que agora a eleição vai também ser muito mais sobre o Trump, sobre uma pergunta se você quer a volta do Trump ou não. Não só a pergunta você quer que o Biden, do jeito que ele estava, velho, continue. Eu acho que nesse aspecto é uma grande mudança do ponto de vista de estratégia. E eu senti lá na convenção republicana que eles não estavam preparados naquele momento, mas que eles já estavam convencidos que eles iam ter que mudar a estratégia daqui em diante. E nesse caso, já que você fala da idade, porque daí o candidato mais velho passa a ser o Trump, né? O problema entre os eleitores, entre os doadores, era necessariamente a idade ou a aparência de fragilidade? Ou seja, o feitiço pode virar contra o feiticeiro, no caso de Trump, que falava da idade, né? Da condição do Biden o tempo todo? Não, totalmente. A questão era a condição, né? Aliás, o Trump passa a ser o candidato de qualquer partido relevante nos Estados Unidos mais velho da história. Então a coisa muda. E, obviamente, eu vi o Trump em 2016, obviamente em 2020 nas convenções, essa é a convenção que ele estava mais fragilizado. Obviamente teve a questão do atentado também. Mas o importante para o Partido Democrata é que isso deixa de ser o tema do lado deles, né? Eles não vão ter que ficar respondendo todo o evento, toda a entrevista, sobre a idade e a condição do candidato. Deixa de ser estilingue, né? Deixa de ser estilingue e passa a ser vidraça. Exatamente. Acho que essa é uma grande mudança. E não porque o Trump também não tem só a questão da idade, né? Tem a questão da postura dele, a questão dos processos contra ele. Enfim, volta a ter mais ênfase nos temas do Trump e menos ênfase nos temas do Biden. Comunicado de Joe Biden. Abre aspas. Tem sido a maior honra da minha vida servir como presidente. E mesmo que seja minha intenção perseguir a reeleição, acredito que seja do maior interesse do meu partido e do meu país que eu me afaste e foque somente no cumprimento dos meus deveres como presidente até o fim do meu mandato. Fecha aspas. Dito isso, pelo que eu apurei da campanha republicana, obviamente que eles vão atacar a persona da Kamala Harris, principalmente a gestão dela em relação à imigração, e vão atacar a administração como um todo, né? Então eles perderam um pilar de ataque, mas obviamente vão recorrer a outros, né? E já que a gente está falando da Kamala, ela se manifestou, disse que ia fazer de tudo para derrotar o Trump, enfim. Quão avançado está esse processo? Eu sei que tem gente defendendo que se abra um processo interno de disputa entre os democratas, os pré-candidatos democratas, e tem uma outra ala dizendo não há tempo a perder, tem pouco mais de 100 dias para a eleição, vamos de Kamala. E o quanto o apoio do Biden pesa numa escolha pró-Kamala? Essa é uma grande pergunta, né? Logo depois de comunicar que não tentaria mais a reeleição, Biden fez outra publicação, essa de apoio já à nomeação da vice dele, Kamala Harris, como a nova candidata democrata à presidência dos Estados Unidos.
Abre aspas. Meus colegas democratas decidiram não aceitar a minha nomeação e focar todas as minhas energias nos meus deveres como presidente até o fim do mandato. Minha primeira decisão, assim que nomeado pelo partido em 2020, foi escolher Kamala Harris como minha vice-presidente. E essa foi a melhor decisão que tomei. Hoje, quero oferecer meu apoio total a Kamala para ser nomeada pelo nosso partido este ano. Democratas, é hora de nos unirmos para derrotar Donald Trump. Vamos fazer isso. Fecha aspas. Na verdade, do ponto de vista logístico operacional, é muito mais fácil ter a Kamala como candidata, porque ela faz parte da chapa que ganhou as primárias, ela tem acesso aos recursos, né, que a gente está falando de uma ordem de grandeza aí de mais de $200 milhões, bastante relevante para qualquer campanha em qualquer lugar do planeta, né? E ninguém sabe como é que seria uma convenção aberta. Houve uma convenção aberta em 1968 e naquela época o Lyndon Johnson, que era o presidente, teve uma participação muito importante, né, na escolha do vice-presidente que enfrentou o Nixon, perdeu, mas enfrentou o Nixon em 68. Então, assim, do ponto de vista prático, é muito mais fácil ela ser candidata. Por outro lado, obviamente, todo mundo estava esperando esse momento da desistência do Biden para se articular. A gente tem potenciais candidatos. O governador da Califórnia estava passeando o país, tornando a sua imagem nacional. Tem os governadores do Michigan, da Pensilvânia. Mas o martelo só vai ser batido mesmo na convenção do partido, marcada para o dia 19 de agosto em Chicago. Até lá, outros nomes podem desafiar a indicação, o que resultaria no que é chamado de convenção aberta. Nesse caso, os delegados poderiam escolher uma chapa totalmente nova para concorrer à presidência. Um dos nomes mais fortes, apontados por democratas, é o da governadora do Michigan, Gretchen Whitmer, uma das mais populares do país. Mas a imprensa americana afirma que ela não pretende desafiar Kamala. Gavin Newsom, governador da Califórnia, também é uma figura em ascensão no partido. Outro governador que despontou nos últimos anos foi Andy Beshear, do Kentucky, que está no segundo mandato, apesar de o estado ser de maioria republicana. Enfim, é um processo que é possível fazer esse processo aberto. Inclusive, o Partido Democrata tem um processo decisório mais descentralizado. Os superdelegados têm um papel muito importante na decisão. E, além disso, no caso democrata, é importante dizer que a Convenção Democrata é diferente da republicana. Na Convenção Democrata, eles votam separado do vice e do topo da chapa, do candidato presidencial. Então, assim, tem vários caminhos abertos. Porém, há um consenso em Washington que o caminho mais simples é a Kamala Harris ser candidata. Então, a gente vê um partido que está fraturado. E há basicamente duas situações daqui para frente. Ou a confirmação da candidatura Kamala Harris, endossada pelo Biden, endossada por algumas pessoas importantes do partido, ou fazer, em agosto, a chamada convenção aberta. Bill Clinton foi o primeiro ex-presidente democrata a se manifestar publicamente. Ele e a ex-secretária de Estado, Hillary Clinton, apoiaram e defenderam a decisão de Biden e apoiaram a candidatura de Kamala. Nos comprometemos a fazer tudo o que pudermos para ajudá-la. O ex-presidente Barack Obama, que teve Biden como vice durante 8 anos, elogiou o colega como um dos presidentes mais produtivos e um amigo e parceiro querido. Obama afirmou que os democratas agora navegarão em águas desconhecidas e disse ter confiança nos líderes do partido para criarem um processo do qual apareça um candidato notável. O ex-presidente não endossou a candidatura de Kamala Harris. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com Maurício Moura. Se essa eleição fosse no Brasil, provavelmente a indicação do presidente desistente já estaria sacramentada. Ou seja, se a eleição fosse aqui, Biden já teria negociado com as lideranças democratas dizendo o seguinte: eu faço o que vocês querem, mas vocês vão ter que defender a minha administração. E a melhor maneira de defender a minha administração é apoiando quem eu apoio, portanto, a minha vice. Essa lógica funcionaria nos Estados Unidos? Não funcionaria justamente por essa mecânica de delegados, né, que é uma mecânica muito estabelecida. No Brasil, como você sabe, Natuza, tem uma coisa personalista nos partidos, né, tem uma decisão, mesmo os maiores partidos, é muito pessoal a decisão, né, não é o caso dos Estados Unidos. Essa descentralização dos delegados faz com que o processo seja mais complexo. Agora, dito isso, ninguém sabe aqui em Washington hoje ainda se o Biden vai se envolver diretamente para garantir que ela seja candidata ou se ele vai deixar a coisa fluir.
Tá? Não tem nem referência histórica disso, não. A única referência, como eu falei, é do Lyndon Johnson, que no final ele foi o que decisivo para que o vice-presidente fosse candidato. Então, é um ponto. Mas eu concordo com você, faz muito sentido para ele, do ponto de vista do legado dele, do governo dele, que ela seja candidata. Maurício, você acaba de dar um dos aspectos de como a eleição americana se decide de uma maneira bem diferente da nossa. E se decide naqueles estados pêndulo que uma hora vota com um candidato democrata e outra hora vota com um candidato republicano. Em 5 deles, os candidatos democratas ao Senado estão super à frente dos candidatos republicanos, ou seja, há um potencial aí real para um candidato democrata à Casa Branca conquistar esse voto. Na sua opinião, Kamala seria o nome certo para isso? Ou você enxerga alguns desses outros candidatos, algum outro governador, por exemplo, que conseguisse ter vantagem nessa diferença? Bom, essa tem o copo meio cheio e o copo meio vazio, né? O meio vazio, ela é uma vice-presidente impopular, ela tem uma popularidade muito baixa e também ela é desconhecida. Não estou falando que ela é desconhecida porque as pessoas não sabem quem ela é. As pessoas não conhecem a história dela, o que ela fez, o que ela entregou. Então, construir uma persona dela política nesse momento é complexo. Kamala construiu uma sólida carreira política na Califórnia. Se elegeu promotora de São Francisco em 2004 e 6 anos depois foi eleita procuradora-geral do estado, a primeira mulher e a primeira pessoa negra no cargo. O trabalho deu destaque a Kamala Harris, que decidiu disputar a eleição para senadora em 2016 e se tornou a segunda mulher negra da história a ocupar uma cadeira no Senado americano. Vista como um nome de peso na renovação do partido, disputou com Joe Biden a vaga democrata à presidência em 2019. A pré-candidata não decolou e acabou abandonando a corrida e sendo escolhida para ocupar o lugar de vice na chapa. E a ligação para Biden, quando o resultado saiu, foi uma das imagens mais marcantes da eleição de 2020. You're gonna be the next president of the United States. Mas teve dificuldades para encontrar um protagonismo próprio. Viu sua popularidade cair e seus índices de aprovação serem menores do que os 3 últimos antecessores. Depois do desempenho desastroso de Biden no debate contra Donald Trump, Kamala ficou numa posição extremamente delicada. Kamala teve que defender a candidatura dele ao mesmo tempo em que seu nome passou a ser considerado como possível candidata substituta em caso de desistência do presidente. Depois de conversar com alguns congressistas democratas, Kamala Harris também publicou um comunicado. Ela elogia Joe Biden e diz que aceita uma possível nomeação como candidata do partido. É uma grande honra ser sua vice-presidente e me sinto profundamente grata ao presidente e a toda a família Biden. E ainda tem outro ponto que eu acho que é o ponto mais negativo de todos, ela vai mal em estados que para mim são cruciais, que é o Michigan, o Wisconsin e a Pensilvânia, que são conhecidos como Blue Wall, que são decisivos para essa eleição. Não é o perfil dela, são estados muito brancos, muito protestantes, com resquícios da industrialização americana, não tem nada a ver com o currículo da Kamala Harris, que inclusive vem da Califórnia. Uma coisa que eu aprendi aqui morando nos Estados Unidos é que quem mora na Califórnia o resto do país tem muita restrição, seria quase quem é paulista numa eleição nacional em São Paulo. Ah, é? Ela tem as pessoas não enxergam a Califórnia como os Estados Unidos, né? Assim, então, e ela é da Califórnia. Para completar agora, o copo meio cheio é o seguinte, ela vai ter acesso a muito recurso de cara, então ela vai poder construir uma campanha muito forte. Depois de uma reunião nessa tarde, 50 presidentes estaduais do Partido Democrata defenderam a candidata Kamala Harris. 2 nomes cotados também como possíveis candidatos do partido, Gavin Newsom, governador da Califórnia, Josh Shapiro, da Pensilvânia, também manifestaram apoio a ela. E enquanto isso, chegou uma avalanche de dinheiro para a campanha democrata. Mais de 30 milhões de dólares foram doados hoje só pela internet, que foi o maior dia de contribuições democratas online desde a eleição de 2020. Mais cedo também, uma ligação, a presidente e a gerente da campanha de Biden informaram a toda a equipe que agora todos trabalham para eleger Kamala Harris. E ela tem um potencial de escolher um candidato a vice ou uma candidata a vice que justamente preenche essa lacuna aí de complementariedade, principalmente no meio-oeste, principalmente nesses estados que eu citei. Diferente do Trump, que escolheu um candidato a vice que praticamente não traz voto para ele. Tirando o fato dele ser mais novo, ele é o mesmo perfil de ideias, o mesmo perfil de
de argumentos. Então, é uma oportunidade para ela de fazer uma chapa que seja competitiva nesses estados-chave. E uma coisa que é importante, o Biden estava perdendo acima da margem de erro na Geórgia, que é um estado pêndulo, e que com a Câmara eu acho que tem um potencial muito maior de mobilizar o eleitorado afro-americano na Geórgia também. Então, o que eu olhava como fora de disputa com o Biden, eu acho que agora ela passa a ser disputada a Geórgia com a Kamala. Maurício, se for a Kamala mesmo, quais são os nomes cotados para vice? Tem chance dela ter uma vice-mulher? Tem chance. Por exemplo, um dos nomes cotados é a governadora do Michigan, a Gretchen Whitmer, que é um excelente nome, inclusive é uma governadora reeleita no Michigan, no estado pêndulo, né, como você falou. Tem um nome do governador da Pensilvânia, o Josh Shapiro, que é um governador que também ganhou uma eleição no estado pêndulo. Tem o governador da Carolina do Norte, tem um senador pelo Arizona chamado Kelly. Então, assim, tem várias opções aqui de senadores, mas eu acho que o ponto maior vai ser essa complementaridade eleitoral. E eu acho que vai ser muito importante para a chapa que ela tenha uma penetração nesses estados do meio-oeste, porque sem esse blue wall, é impossível para os democratas ganharem o colégio eleitoral, né? O que você chama de blue wall? É o Wisconsin, Michigan e Pensilvânia. Maurício, a gente já está no finzinho de julho, a eleição é em novembro, falta pouco, e acho que tem alguns atos na história dessa eleição que, como eu disse, com reviravoltas impressionantes. Então, tem o ato do debate, em que tudo vira e o Biden passa a ser pressionado a desistir. Tem o ato da tentativa de assassinato do Trump, o que dá mais força, dá o que os americanos chamam de momentum. E tem o ato agora da nova candidata ou novo candidato. Então, eu queria muito que você nos contasse o que muda na campanha dos dois lados a partir de agora, que a gente vai entrar numa espécie de novo ato dessa corrida eleitoral. Muda bastante, como eu falei, do lado democrata, eu acho que eles vão tentar fazer essa eleição exclusivamente sobre o Trump, sobre se as pessoas querem ou não a volta do Trump. E como a gente vive um ambiente muito polarizado, né? Obviamente essa estratégia é cooptar todo o sentimento antitrumpista. Temos uma pesquisa que é do Instituto Pew, muito respeitado nos Estados Unidos, tem a ver com mau caratismo. 64% disseram que Trump é muito mais, era com mean attitude, ele tinha uma atitude maldosa, malvada, mais do que mau caráter, é maldoso, assim. 64% classificaram o Trump assim, 31% classificaram o Biden. Biden, portanto, é visto como uma pessoa mais benigna. Só queria fazer um ponto que tem uma coisa que une o Partido Democrata, é o Trump. Os candidatos democratas têm tido muito sucesso desde 2016 fazer uma campanha anti-Trump. E é importante dizer que o trumpismo ele é altamente mobilizador do lado republicano, mas do ponto de vista matemático, desde 2016 os republicanos perderam a Casa Branca, perderam em quantidade de número de senadores, perderam quantidade de número de deputados na Câmara, perderam em número de governadores. Então, principalmente, isso foi porque muitas candidaturas abraçaram o trumpismo de maneira incondicional. Então, do lado democrata, eu acho que eles vão tentar ao máximo fazer essa campanha sobre o Trump. E do lado do Trump, o que eu conversei com a campanha dele é que, obviamente, eles vão tentar fazer essa eleição sobre os erros da administração Biden-Harris e sobre a má gestão, principalmente a má gestão da Câmara em relação à imigração, que é um tema, obviamente, que o governo é muito mal avaliado. Eu acho que esses vão ser os dois caminhos aqui de agora em diante, né? Mas lembrando, Natuza, que a eleição é em novembro, então tem muito tempo. E como você falou, como elas são decididas nos estados, eu estava fazendo uma matemática, assumindo que a gente tem 6 estados pêndulo, a gente está falando que a eleição vai ser decidida por 500 mil eleitores, Natuza, em, sei lá, 30 a 40 condados que realmente vão decidir a eleição. Então, é um espaço muito aberto ainda. E num cenário polarizado, a gente está falando de 20 mil, 30 mil votos no Michigan, 50 mil votos na Pensilvânia, 20 mil votos na Geórgia. Esse é o quadro da política americana, né? Apesar da pressão, foi quase um dia de luto no Partido Democrata, que afirma que Biden foi um dos melhores presidentes da história moderna. Em coro, muitos políticos democratas lembraram o legado dele e disseram que foi um ato patriótico abandonar a disputa. Do lado republicano, já houve pedidos para que Joe Biden renuncie à presidência. De Obama ao casal Clinton, democratas levantaram o caráter altruísta da decisão difícil de Joe Biden. Na sua avaliação, como é que ele vai entrar para a história? Olha, Natuza, vai ter uma variável que vai resolver essa tua pergunta de maneira bastante objetiva. Se os democratas conseguirem eleger o candidato, ele vai sair enorme.
Se perder, ele vai ser culpado porque ele demorou para sair, ele indicou o candidato errado, enfim. A história é muito cruel com os perdedores, né? Então, acho que vai depender exclusivamente do resultado de novembro. Maurício, muito obrigada por ter topado conversar com a gente. A gente falou agora de noite de domingo, horas depois da decisão de Biden se tornar conhecida. E eu tenho certeza que a gente vai voltar a se falar algumas boas vezes nesse processo eleitoral tão surpreendente nos Estados Unidos. Obrigado, bom domingo, bom trabalho. Um dos áudios que você ouviu neste episódio é da NBC News. Para você que ouviu o episódio até aqui, eu vou te fazer um convite. Participar do canal do G1 no WhatsApp. Por lá você pode ativar as notificações e receber as principais notícias do dia direto no seu celular. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Neste episódio colaborou também Sara Rezende. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.